Roquete Pinto? Foi meu primeiro trabalho. Todo primeiro trabalho, ele é marcado com muita emoção, né? Muita expectativa, você fica muito motivado, e foi isso que ocorreu comigo. Eu, na verdade, estudava na PUC e uma amiga minha chamada Ana Diava Câmara conseguiu essa oportunidade de fazer um programa pela manhã chamado Gente da Terra, Terra da Gente. Era um programa na Rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro, que é uma rádio do estado, não é? E esse programa, ele objetivava assim o público agricultor. Então nós tocávamos músicas que na época se chamavam caipiras, que mais tarde vieram a ser conhecidas como músicas sertanejas, né? E informações para o homem do campo, como arar, como plantar, que defensivos usar ou não, explicando legislação também, agrícolas, e foi assim que eu comecei. Ótimo. E com a convergência, na verdade, agora pulando um pouco para o fato do seu site, né? Com a convergência digital, você acha que os outros meios perdem o espaço para a internet, ou você acha que a internet é apenas um complemento? Não, na verdade, não acho que a internet seja um complemento, não. A internet é o oposto, é o todo, né? Quer dizer, os demais tornaram-se complemento da internet. Então, rádio, televisão, jornal, informações em geral, entretenimento, vídeos, tudo isso passaram a ter como plataforma de exposição a internet, a web. Então, esses outros veículos e meios que se adaptaram a uma nova realidade de uma plataforma mais ampla. Então, a partir daí, nós temos uma rearrumação. O que vai acontecer, nós vamos acompanhar ainda. A gente pode supor, apostar, chutar, ter uma ideia assim meio futurológica do que pode acontecer, futurista, né, na verdade? Futurista do que pode acontecer, mas certeza a gente não tem. Ótimo. Eu pulei uma pergunta. Sem problema. Você participou toda essa mudança da rádio para televisão, né? Como foi sair da rádio e virar âncora do Bom Dia Rio? É muito diferente mesmo, porque o rádio tem uma peculiaridade, uma linguagem diferente. O rádio, como você não tem imagem, você tem que ter uma boa dicção, tem que pronunciar muito claramente cada palavra, você tem que explicar de uma maneira muito simples e muito direta para que as pessoas possam ter uma noção da notícia, entender a notícia. Na televisão você pode suprimir muito dessas coisas porque a imagem já mostra. Você não precisa nem ficar narrando tudo porque ficaria até enfadonho. Então eu sofri todas essas adaptações, esses desafios da adaptação, que é você adequar uma linguagem a um veículo que eu considero primos entre si. Tem um colega que é o Tino Marcos, né, que é repórter de esporte, ele acha, por exemplo, que a TV e o rádio não são primos, não, ele não vê essa ligação. Eu já vejo, eu acho que o rádio é uma exposição de linguagem específica e a televisão é uma outra, é verdade, mas é como se fosse um passo a mais. É muito mais fácil alguém trabalhar em rádio se adaptar à TV do que alguém de TV se adaptar ao rádio, ou alguém de jornal, de revista se adaptar à televisão. É mais difícil, porque são coisas bem diferentes, mas quem já faz rádio já trabalha com áudio, é só entender a imagem. Ótimo, você passou por todas essas mudanças, né? De rádio para TV, agora de TV para internet. Verdade. Você acha que teve alguma mudança drástica nisso? Você acha que isso pode ser até maléfico para as pessoas? Não, maléfico não, mas que houve uma mudança drástica, sem dúvida. As mudanças elas se davam na história de 40 e 40 anos. Hoje eu não sei nem de quantos anos elas se dão, mas eu posso te garantir que a cada 5 anos você tem uma revolução enorme. Quem diria que o celular, por exemplo, fosse ocupar esse espaço que hoje ocupa, ao ponto de você andar por uma avenida como a Rio Branco, ou Presidente Vargas, ou Avenida Paulista, em São Paulo, e você vê mais gente olhando aquele aparelhinho do que olhando para a rua. Quer dizer, olhando para os seus passos, né? Isso significa que o celular tomou uma outra proporção, ou a mobilidade, a comunicação móvel, vamos falar além do celular, né? Ela realmente conquistou a todos nós. Isso existia há 5 anos, há 10 anos? Como hoje, não, sem dúvida alguma. Então as mudanças foram drásticas, não posso dizer que maléficas. Toda mudança ela tem o seu período de adaptação. Nós vamos saber mais adiante o reflexo disso tudo. Que houve a mudança, houve. Por exemplo, eu noto que as pessoas estão lendo cada vez menos. Pelo menos jornais, revistas e tal. Noto também que elas estão escrevendo cada vez menos. E agora, com o advento da tecnologia, você fala. Então você não precisa nem ter dúvida se uma palavra escrita, se ela deve ser escrita com Z ou com S. Basta que você fale, não é? E às vezes fala com a pronúncia errada, mas vamos imaginar o melhor. Você fala com a pronúncia certa, mas você usa mais a fala, o áudio, do que a escrita. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos saber mais adiante, né? Verdade. E quando que você percebeu
que dava pra fazer essa ligação, na verdade, sair da televisão e criar um site na internet, partir todo o seu trabalho para a internet? A grande antena foi o meu filho, Francisco Rezende, que está na internet, ele faz vlogs, né? Francisco tem o seu próprio canal na internet, o Chico Rezende. Ele uma vez me disse, olha, você já trabalhou em jornal, em revista, já escreveu, está em rádio, está em televisão, inclua a internet, você tem que estar na internet também. Então, naquele momento, eu falei, bom, eu vou procurar uma oportunidade de fazer um blog. Como não foi possível fazer na própria empresa que eu trabalhava na época, a própria Globo, não tinha espaço para mim, eu pedi permissão a eles para que eu criasse um site para hospedar um blog, que era o meu, dentro do site e seguir a vida. E nós já completamos 9 anos. O ano que vem, dia 23 de maio de 2016, completaremos 10 anos de existência. Quer dizer, uma coisa que você imaginava apenas solução de curto prazo, acabou virando um projeto de médio e longo sólido. Né? Isso é muito bom. Verdade. E eu pude perceber no seu site que você faz coberturas dos maiores carnavais do Brasil, né? Como é essa sua ligação do carnaval, com o carnaval? Na verdade, nós entendíamos no início assim, a gente vai fazer um blog e para isso precisamos criar um site, vamos então aproveitar e chamar outros amigos também para escreverem nesse site, vamos cobrir as notícias principais pelo menos que a gente conseguir e vamos dar ao nosso leitor um pouco além da biografia do Sidney, além do que os colegas escreverem e tal, e vamos de alguma maneira tentar de alguma forma tornar atraente a nossa leitura. Mas como criar uma coisa nova? Qual o nicho que a gente pode seguir para ser diferente? E a gente criou desde o início um conceito que é o olhar diferente. É ver a mesma notícia de um outro ângulo, procurando ver o que está por trás, procurando entender coisas novas que até então ninguém tinha percebido. E chegamos ao futebol segunda divisão, que são os clubes pequenos, que ninguém cobria, e passamos a cobrir, e hoje todos cobrem, ou muitos cobrem, e chegamos também ao carnaval. Então o carnaval foi uma opção que nós buscamos para atrair um público que não estava consagrado com esse assunto. Então a gente cobre carnaval todos os dias do ano. Ótimo. E é bem legal. E como que você faz, na verdade, com os repórteres aqui? Eles vão até os carnavais? Sim, os repórteres têm, como qualquer redação, externas e, claro, muitas vezes a notícia de carnaval não está acontecendo de manhã, ela está acontecendo de noite. Então, tem repórteres que trabalham assim nas quadras das escolas de samba, fazem coberturas dos mais variados horários. A gente não cobre só o desfile das escolas, por exemplo, a gente cobre outros assuntos, os repórteres vão até lá. Então, a gente tem desde gente trabalhando na redação, como home office também, trabalhando em casa, ou trabalhando em externa. Você usa tudo ao mesmo tempo, conforme a necessidade e a conveniência. Ótimo. E os podcasts estão cada vez mais visibilidade, dão cada vez mais visibilidade na internet. Você acha que esse formato pode substituir os programas de entretenimento de rádio? Não, acho que não. Acho que o rádio tem a sua vivacidade própria, a sua característica própria, e na internet tem outros espaços que podem aceitar o rádio como ele é conhecido hoje, e o podcast é uma ferramenta a mais. Não acho que substitua não, mas é uma ferramenta interessante que deve ser usada. Eu acho que se você tiver uma reportagem que você possa usar vídeo, áudio, fotos e conteúdo escrito, melhor. Quanto mais dados e elementos você tiver para apresentar a notícia, tanto melhor. Você mostrar uma imagem de um assalto, por exemplo, que tenha ocorrido, é bem interessante, é bem vivo, porque você está ali assistindo exatamente como foi. Mas a reflexão sobre aquele assalto, por que aconteceu, onde aconteceu e por que isso tem acontecido tão frequentemente, aí o texto pode ajudar. E alguém que possa, de alguma maneira, fazer uma pesquisa sobre isso e explicar que conclusão chegou essa pesquisa, pode ser o podcast. Ótimo. E agora, para finalizar, qual é o cenário atual para a previsão do futuro jornalístico? Eu acho que é a multifunção. A gente vai fazer cada vez mais coisas em menos tempo e a gente vai ter que aprender a conviver com pessoas que não são profissionais exatamente. Então, os profissionais de comunicação, de jornalismo, os que estudam para isso, vão ter uma vantagem, sem dúvida alguma, porque a gente vai entender com técnica como é que se faz as coisas. Mas, ao mesmo tempo, temos que admitir que as redes sociais trazem o chamado jornalista amador, a pessoa que posta coisas e que às vezes escreve muito bem, e que às vezes filma muito bem, e às vezes ela traz um elemento de reflexão muito bacana. Então é um desafio a mais para o profissional. Quanto mais parado for o profissional que estudou, que se preparou para ser jornalista, menos ele vai acompanhar as mudanças. Quanto mais sensível ele estiver à técnica, ao conhecimento, à leitura e ao mundo,
isso aqui é o desafio, ao mundo, mais sintonizado ele vai estar. Então eu tenho a impressão que vão ficar na estrada aqueles que não entenderem o que está acontecendo. Alguma coisa como, não, mas o meu pai era fotógrafo e ele só fotografava, e eu quero só fotografar, não há problema nenhum. Mas saiba então, quando tiver que filmar, você não vai ser chamado, porque você só é fotógrafo. Quando você escrever, nós não vamos contar com você, porque você optou em ser fotógrafo. No mundo atual você pode ser só fotógrafo, mas você vai entender também que os seus limites e espaços vão diminuir. Quanto mais amplos os espaços, maior a possibilidade de você projetar o seu trabalho. Isso significa o quê? Se você puder escrever, filmar, fotografar, refletir, pesquisar, apurar, apresentar, melhor. E não necessariamente um modelo específico. Eu devo apresentar como um apresentador de televisão apresenta. Não. Apresentador de televisão é o modelo do apresentador de televisão. Hoje em dia você pode apresentar de qualquer forma. A internet mostra isso. Gente barbada, gente cabeluda, gente sem cabelo, gente de ponta cabeça, gente que é especialista no assunto, gente que não é, gente que apenas cutuca, outros fazem humor. Tem de tudo. A internet é tudo.